É um amigo chamado Google. Então ele chega muito mais preparado, porque ele está ali no smartphone na mão, preparando para fazer a compra. Uhum. E você está preparado para fazer a venda? Se não for, você tem coragem de dizer a seu cliente que não é o momento dele? Eu estou desesperado por uma comissão. Eu vou dizer ao cliente que não compre naquele momento? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast, uma edição especial. Nós estamos aqui em Salvador, Bahia, minha terra, e hoje eu tenho um prazer de receber, não é um cliente não, esse aqui é um grande parceiro, um grande amigo de longas datas, Marcos Malhado. Meu amigo, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer, você sabe que é meu, né? Porque, como você falou, foi uma relação comercial que se estendeu para o pessoal e hoje é uma base de amizade, e amizade sólida. É verdade, meu amigo. Eu não poderia começar esse programa sem antes falar que a gente tá gravando aqui um dia após nosso Bahia tomou uma sapecada, né, bicho? Não, isso a gente não vai lembrar agora, a gente lembra depois, né? A gente lembra depois. Mas você sabe que a gente perdeu esse jogo em casa, né? É. Quando botou a galera meio reserva e tal, mas enfim. Isso é um papo pra depois Daqui a daqui. pouco. Meu amigo, eu queria que, pra gente poder iniciar essa conversa, queria que você falasse pra nossa audiência, né? Quem é Marcos Malhado, como é que foi o seu início aí no setor imobiliário? Gabriel, como a grande maioria, né, dos corretores, eles iniciam no mercado imobiliário não sabendo o que é o mercado e não como primeira opção de profissão. O mercado imobiliário surgiu na minha vida, como na vida de 90%, né, dos corretores, como uma segunda opção no momento de necessidade. E você começa a se ajustar. Não foi diferente para mim, né? Eu estava aí perdendo meu pai, com minha mãe, também com problema de saúde. Quando surgiu uma oportunidade, eu busquei agarrar usando as habilidades que eu já trazia do mercado, né? Então eu vi a possibilidade de me manter na área comercial, de usar as habilidades de negociação da construtora que eu vinha e vi uma possibilidade de ter uma coisa que eu não estava muito acostumado, que era liberdade. Coisa que muitos corretores, eles não sabem lidar com a liberdade e a gente tem que aprender. Esse é o grande desafio nesse início de carreira, né? E por quê? Porque nós nos tornamos uma única empresa, a empresa Marcos Malhado. Daí em diante o compromisso é muito mais comigo. E eu entendi isso lá atrás, na primeira imobiliária onde eu estive, né? Você tinha um volume muito grande e o resultado iria fazer o meu nome. Então eu entendi isso. Então a minha necessidade foi atrelada à necessidade de se bater uma meta. Mas para mim era muito mais que isso, né? Era levar dinheiro para casa, era ter dinheiro no bolso e dar uma guinada, uma reviravolta na vida. Entendi. Você falou sobre a questão de liberdade e é uma coisa que eu vejo realmente que o pessoal tem dificuldade em saber administrar isso, porque a gente sabe que no mercado imobiliário você às vezes faz uma venda aqui e ganha uma grande comissão e aí a pessoa meio que se acomoda com aquilo ali e para de, né, fazer as coisas naquilo no dia a dia, porque a gente sabe que o que gera venda é o quê? Quantidade de contatos, follow-up, acompanhamento e existe um processo até você chegar à venda. Mas aí, pelo fato de não existir aquela cobrança do CLT de 8 às 18 e tal, quando na verdade o corretor deveria trabalhar dessa forma, tá? Para produzir os resultados, mas não existe um vínculo. E aí existe essa liberdade. E aí eu vejo que a galera não sabe lidar com isso no dia a dia. E aí termina prejudicando o seu resultado. Tô certo ou tô errado, meu amigo? Muito certo. Porque primeiro que o corretor, quando ele tem que se fazer enxergar, os familiares, diretos, indiretos, amigos, eles têm que entender que a corretagem é uma profissão. Então é uma profissão que merece respeito. E o respeito, se não surge de você, respeitando o seu momento de trabalho, como é que o outro vai respeitar? Então aparecem vários contratempos. É levar a mãe no médico, o tio no médico, o irmão no médico, e enfim. Só que você tem um horário a cumprir. Se você não cumpre esse horário com você mesmo, visualizando que você é uma empresa, antes de ser da empresa do outro, você não vai conseguir ter resultado. Não existe empresa no mundo que dê resultado trabalhando poucas horas sem compromisso.
Existe em poucas horas com compromisso, mas sem compromisso não existe. Então não pode ser aquelas 3 formas de corretor. Existe um corretor que faz a corretagem como bico, existe um corretor que faz da corretagem profissão, e existe um corretor que vai fazer da corretagem a sua ascensão. Então, ou você se define onde você vai estar, ou você vai fracassar. Não tem jeito, né? Então, eu procurei entrar no mercado imobiliário e me tornar corretor por profissão. Eu quero ser o melhor no que eu faço. Mas para chegar ao melhor, eu tinha uma caminhada, né? Eu costumo dizer que Deus foi muito bom comigo, né? Lá atrás ele colocou meu primeiro gestor, foi alguém que me deu alguns conselhos que eu trago até hoje na minha vida e se tornou um amigo, assim como você, né? Saber ouvir é uma arte e assim, a gente acaba sabendo muito ouvir porque são pessoas que estão no mercado absorvendo outras experiências. É lógico que você vai trazer para mim essa experiência, né, nos nossos bate-papos, e isso acontece, né, sempre, frequentemente. Então, quando eu entrei no ramo da corretagem, eu tinha uma visão. Eu me deslumbrei por imóveis bonitos, alto padrão, tá? E o pé no chão. Então, foi uma pergunta que mudou minha vida, eu costumo dizer. Então, o Rodrigo Caribé, né, que hoje está dentro de uma construtora, ele me fez uma pergunta. Pega seu celular aí e dentro do que você tem de contato, os seus contatos estão atrelados no médio, no alto ou no baixo padrão. Então pronto. Então você vai ter que focar aonde você... Primeiro contato, seu celular. Então manda uma mensagem aí, é isso que você tem que ver. Não adianta você querer vender alto padrão se você não tem esse convívio, não tem essa negociação e ainda não está nesse perfil. Então muitos desistem por conta disso. Você começa sendo alocado no segmento errado, dentro da corretagem. Mas fascina, né? Eu acho que tem muita coisa interessante nessa fala sua. Primeiro, das pessoas que são próximas a você saberem que você é corretor. Tem muita gente que tem vergonha. Isso. Então ele já perde muito ali. E o segundo é você transacionar produtos de acordo com a faixa de público, o contato social que você tem na sua rede próxima ali. E eu vejo muita gente perdida nesse caminho, como você falou, não, porque tá muito na moda agora ser corretor de alto padrão, mas a pessoa não sabe nem por onde começar, porque o produto é o mais fácil, porque a construtora tá lá, o produto, você chega lá, você pode vender. Mas certo, e as pessoas para que você possa vender esse produto? Esse meio você tem de estar lá com essas pessoas, você sabe conversar com essas pessoas, você sabe o que é que chama a atenção dessas pessoas, porque é um mundo totalmente diferente, meu amigo. Você transacionar em um mercado popular é uma coisa, no mercado de médio padrão é outra coisa, no mercado de alto padrão é outro totalmente diferente. Quais são as suas estratégias para você poder fazer isso? Eu vejo a galera muita gente perdida, tipo assim, eu quero ser corretor de alto padrão. Certo, mas e aí? Seu time de retorno também vai ter que ser respeitado. Porque a venda de uma casa de acima de R$1 milhão não acontece com a mesma frequência de um imóvel de 250 mil, 300 mil dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, você está preparado para ter um time de retorno maior? Se você está, beleza. Mas muitos não estão. Porque, como eu te falei, a corretagem ela surge como uma segunda opção. E nesse meio tempo, eu já incluo uma outra coisa. Muitas vezes você não está nem preparado com relação à sua organização. Você não conhece a organização do imobiliário. Então, aí é que tá. Muitas vezes você está numa imobiliária que não tem essa organização, mas cobra de você essa organização. Acontece muito. E não tem o quê? Um CRM. Não tem um CRM de confiança. Não tem um CRM que você saiba que você está colocando ali o nome do seu cliente, o dado do seu cliente real, e que amanhã depois você está preso, porque se você sair, está preso neles. Né? Então aí eu já começo a colocar o seu produto em evidência. É algo que me chamou muita atenção. É a liberdade que você dá com o seu CRM, da gente poder trabalhar de uma forma transparente com nossos gestores, gerentes, coordenadores e corretores. Então, hoje, está numa imobiliária, foi quando a gente se conheceu, onde a gente tinha essa liberdade, né, de saber exatamente quanto tempo o meu corretor ou eu estou levando para atender um cliente e eu poder fazer essa autoanálise, muito mais rápido eu vou ter um resultado mais efetivo. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? E isso a gente não tem hoje no mercado. Hoje no mercado meio que se
coloca no mercado o corretor sem te dar as ferramentas necessárias para que você seja um corretor. Você vai ser muitas vezes um captador. Hoje o Supremo ele forma corretores. Sim, sim, Ele sim. tem ali ferramentas que norteiam a profissão de corretor de imóveis, não de captador nem telefonista, Sim, sim, sim. né? Essa é a nossa missão no mercado, ajudar gestores, corretores. Mas eu queria voltar um pouco antes, quando você falou do time de retorno, e eu achei muito inteligente isso, porque se a gente for fazer uma análise, uma pirâmide social, digamos, é obviamente que você vai ter menos pessoas, mais pessoas na base da pirâmide, ou seja, pessoas com a renda inferior, Inferior. né? À medida que essa pirâmide vai subindo, vamos separar essa pirâmide em 3 etapas, né? A galera do popular, o médio e depois o alto padrão. Você tem menos pessoas para consumir produto de alto padrão. Esse é o primeiro ponto. Então, Isso. essas pessoas, digamos assim, são mais escassas de você encontrar. No mercado. Então, vamos aqui. Eu quero trabalhar com alto padrão. Saiba que esse grupo é um grupo mais restrito, mais seleto. Primeiro ponto. Você vai ter um esforço maior para que você possa encontrar essas pessoas. Tanto no mundo físico como no mundo digital. Porque até o Meta Ads, a depender da sua segmentação, o valor vai aumentar, porque ele vai ter que fazer um esforço maior, vai ter que mostrar mais para poder encontrar essas pessoas. Mas o ponto que eu quero trazer aqui, quando você falou assim, ó, você quer ser corretor de alto padrão, saiba que esse tempo de retorno vai aumentar, tende a ser maior, porque você vai ter uma dificuldade maior para vender para essas pessoas. E aí entra uma questão do planejamento financeiro de cada um. Porque se você não tem esse fôlego, meu objetivo é esse, ser corretor de alto padrão. Mas se você não entende esse tempo de retorno que você está falando, e você não consegue ter recursos para que você possa se manter até essa chave virar para o alto padrão, conheço corretores, meu amigo, que decidiram virar alto padrão e assim, quebrou a cara. Porque estava acostumado a vender popular, foi fazer essa transição, não deu certo. Não dá. E vou dizer mais a você. O corretor hoje, ele tem um desafio, que é o desafio de encorajar o cliente de que ele tem um potencial de compra. Só que muitas vezes o encorajamento é uma via de mão dupla. Você vai encorajar seu cliente e você tem que também estar se encorajando de que você tem potencial, conhecimento e know-how para vender o produto. Não Sim. adianta você ir vender um produto que você não conhece. Eu sempre brinco lá na imobiliária, dizendo, imagine que você chega numa loja de roupa e pede uma determinada peça. E a vendedora diz, espera aí que eu vou lá dentro ver se tem. Aí você volta. E tem na cor azul, espera aí que eu vou lá dentro ver se tem. E tem na cor amarela, espera aí que eu vou lá dentro que tem. Na volta você já não está mais lá. Sim. Muitas vezes o corretor ele tem que adotar a postura de um sniper. Ele tem uma única ligação para convencer na voz. Ele tem um único momento com o cliente para convencer. Porque o mercado está aberto, ele vai falar com 10. Ele vai escolher aquele que for o sniper. Aquele que tiver mais bem preparado, aquele que tiver maior potencial de convencimento. E muitas vezes aquele que está no desespero, ele vai ligar para o cliente 11, 12 horas da noite e o cliente diz assim, peraí, com esse eu não compro. E já aconteceu isso comigo. Né? Em determinado momento eu achava que atender fora do horário de atendimento na madrugada era um diferencial. Olha só, cara. Deixou de ser. Eu ouvi de um cliente uma vez, né? E compartilho isso com você. Eu ouvi de um cliente uma vez, lá atrás, me dizendo, ei, eu disse a ela, só atendo até as 19, até as 20 horas, que é o horário, né? De eu estar ligando para uma senhora casada que estava comprando um apartamento comigo. E ela disse, se você está me deixando para amanhã, é com você que eu vou comprar. Foi mesmo, Mané. Porque eu estou recebendo aqui mensagens até meia-noite. Ou seja, o suposto excesso ou flexibilidade demais desse horário termina, digamos assim, tá muito disponível. Esse cara tá no Tá no desespero. desespero. Interessante, cara. Entende? Interessante. Então, se eu não profissionalizo o meu atendimento, o cliente ele quer isso hoje. Até porque o cliente ganhou um amigo, que é um amigo que eu costumo dizer que é o inimigo do corretor, né? É um amigo chamado Google. Então ele chega muito mais preparado, porque ele tá ali no smartphone na mão, preparando para fazer a compra. Uhum. E você tá preparado para fazer a venda? Você não, hoje em dia você não pode fazer o que a gente fazia há 10 anos atrás. Você passa o book pro cliente. Se você não souber o book, o cliente vem sabendo. É verdade. E era de chat GPT, piorou, né, meu amigo? É. Então hoje ele tem tudo. Tem, Hoje com ele tem certeza. acesso aos detalhamentos. E no detalhe, ele avalia
quem é o profissional ou não. Por quê? Porque a gente tem que deixar claro para o cliente que ele está fazendo um investimento, muitas vezes, acima de R$ 200.000. Você está preparado para vender um produto acima de R$ 200.000? Você está preparado para esse cliente entender de que o corretor de imóveis, ele tem que entender hoje em dia, e uma coisa que se você não tiver esse respaldo de um pós-venda, você não entende isso, ou joga para frente, que receber a comissão é muito bacana, é massa. Mas e o pós disso? Você tem um Cresce, você está atrelado a um conselho, e você, se você não faz um pós-venda, você não tem mais cliente. Você vendeu um produto de 250 com uma estimativa de chegar a 300, 350 mil. Você está preparado para esse ticket de produto? O ticket médio desse produto é alto. Entendi. Você pode comprometer a vida financeira de seu cliente para o resto da vida. E já aconteceu, inclusive você mesmo, né, já me contou casos de um sonho que virou uma... Pesadelo. Né? Então o cliente tem que estar preparado. É o momento de compra do cliente? Não sei. Se não for, você tem coragem de dizer a seu cliente que não é o momento dele? Eu estou desesperado por uma comissão. Eu vou dizer ao cliente que não compre naquele momento? É aquela história que você me falou, né, que é, inclusive, uma história muito bonita da sua esposa, que não está aqui, mas eu quero mandar um abraço para ela. Aliás, eu não vou só mandar um abraço, não. Eu vou entregar um presente. Não é para você, não. É para ela. Trouxe aqui, meu amigo, por favor. Ó. Obrigado. Abra, por favor. Mostre ali na câmera o que é que você recebeu, por gentileza. Para o pessoal ver. Ó. Caderninho para você fazer suas anotações. Ó. Aqui a gente pode dividir. Eu costumo dizer que na sociedade familiar, ela gosta de escrever e eu gosto de tomar café. Pronto. Vai dividir e esse outro aqui é em conjunto. Um prêmio que eu quero que você coloque na sua mesa. Liderança que transforma o mercado imobiliário. Pessoas como você e ela transformam o mercado imobiliário. A gente acredita nisso, por isso que a gente está aqui, meu amigo. Não só gravando esse programa, com o nosso sistema também, dando apoio, lastro, sempre conversando, para que vocês continuem transformando o mercado imobiliário. Fechou? E eu vou agradecer a você o seguinte. A gente não transforma, e aí aproveito para compartilhar aqui uma historinha com esse empresário amigo. Quando nós resolvemos montar a imobiliária, né? 5 pessoas, eu liguei de imediato. Você foi uma delas, né? Então eu costumo dizer que dentro do mercado imobiliário, uma palavra passou a me nortear: gratidão. Você foi uma das pessoas que eu liguei e que de imediato se colocou à disposição, né, com o CRM, para que a gente pudesse organizar a imobiliária. Então, assim, em público, eu te agradeço. E como eu digo, eu sou fã do trabalho da sua equipe, pelo tempo de retorno que a gente tem, pelas inovações que você vem desenvolvendo e sabendo que hoje a gente já tem outros parceiros comerciais que estão também mudando e trazendo e adotando o Supremo. Então, assim, a gente transforma vidas, né? Mas saiba que o seu apoio, não fisicamente, você não está aqui todo dia, mas é que como se estivesse. Sim, né? As claro. meninas do atendimento, a gente não leva 10 minutos e a gente muitas vezes está com o problema resolvido. Então, isso assim, estenda para elas Sim, claro. o parabéns, e que nós sabemos que é muito importante ter vocês por trás. Claro, muito claro. importante mesmo. Eu tá? agradeço pelas palavras e assim, é todo um contexto, né, meu amigo? Porque para eu estar aqui, conversando aqui com você, tem toda uma estrutura por trás. Pessoal de desenvolvimento, pessoal de suporte. Nosso marketing está aqui presente, né? Que faz isso tudo acontecer também. Então, sozinho a gente não faz absolutamente nada, né? Tem que agradecer realmente a todo mundo que faz, porque Gabriel aparece, mas com certeza o time que está atrás é que faz de fato as coisas acontecer. Eu só tô aqui só te entrevistando. Meu amigo, vamos falar sobre... Você falou sobre o início da sua empresa. Eu queria... Agora, você contou um pouco como foi que você começou, tudo. Trabalhava também numa construtora. Como foi essa transição? Marcos Malhado, corretor, depois gerente e, por sua vez, agora dono de imobiliária. Os desafios nessa nova empreitada, o que é que você sentiu de bastante diferença? Porque, assim...
Quando você é corretor, você não tem aquela série de responsabilidades enquanto dono. Gerenciar time, infraestrutura, isso, aquilo, outro. Então, sua preocupação é vender. Você está sendo cobrado só por isso. Quando você vira dono, você, além de vender, você tem uma série de outras coisas para você tomar conta. Como é que foi, meu amigo, essa transição e como é que está sendo isso? Foi um amadurecimento, né? Lá atrás a gente plantou uma sementinha Hum, e isso veio ao longo do tempo, né? Agregando algumas experiências. Até que chegou um momento, e eu digo muito assim, devo muito à minha esposa com relação a essa virada de chave, uhum, né? O encorajamento veio dela, né? É a nossa base, é a minha base. E no momento que eu estava muito acomodado. Então, assim, como gerente, eu estava no operacional e ao mesmo tempo num pouco de gestão, porque era o operacional junto aos corretores, de treinamento, a gente já tinha essa filosofia de trabalho. Mas a virada da chave veio com ela me puxando, com ela me incentivando e a gente podendo sentar e dizer, ó, é isso que a gente quer para nossa vida. Então, naquele momento, a gente estava decidindo abrir uma sociedade. Hoje nós não temos plano B, a imobiliária é o nosso plano A e a gente vai se organizar para que isso aconteça. Você sair do operacional, que você só tem a responsabilidade de vender, com você passando a olhar tributário, financeiro, contábil, olhando a parte de gestão, treinamento, perspectivas de futuro, segmentação de mercado, não é fácil. Mais uma vez eu digo, ferramentas nos ajudam. Então, o CRM adequado ajuda pra caramba. Você ter rotina vai te ajudar pra caramba. processo. Processos, disciplina, planejamento familiar é envolvido na abertura da empresa, porque a gente sabia os desafios que nós iríamos encontrar, Uhum. né? Porque trabalhar em casal é massa, mas a gente tem alguns desafios que a gente não pode deixar levar para dentro de casa. Era essa a pergunta que eu iria te fazer. Tava só esperando você terminar Então, de assim, falar. a gente teve esse primeiro desafio, né? Um casal novo, recém-casados, e que está montando uma imobiliária. A imobiliária está num momento de crescimento, onde os desafios financeiros são grandes, entende? Então, eu costumo dizer que meu pai tinha razão, onde ele me ensinou o seguinte: a gente conhece as pessoas na dificuldade. Ser honesto com dinheiro no bolso é fácil, mas na dificuldade, você vai saber quem está do seu lado, com quem você pode contar e se realmente o meio que você vive, ele se mantém. Então hoje eu digo assim, se a Genial é o que é, eu devo muito a ela, né? Então essa fidelidade que a gente tem à nossa família e ao nosso negócio é algo que não é colocado à prova. A gente tem que saber dividir. Então naquele momento eu percebi que dando essa guinada, indo com ela, a gente poderia ter uma perspectiva de ganho financeiro melhor, responsabilidades melhor, mas a gente teria a oportunidade de estar trabalhando juntos, Uhum. né? O que evita que nós pudéssemos ter interferências. Então a gente, como brinca dizendo, a gente acorda junto, trabalha junto, volta para casa junto, dorme junto. Então é tudo junto. É o mais importante pra gente, né? Sim, sim. Eu costumo dizer que eu sou privilegiado pela esposa que eu tenho, pela família que eu tenho e pelas oportunidades de negócios que surgem com a Genial, né? Eu me mantenho, mas hoje com uma constância de saber quem está comigo. Quem esteve comigo lá, como corretor, incentivando, e aí eu chamo atenção para algumas pessoas, né? Eu tenho aí Caribé, Léo, você, Cleon e outras pessoas que não deixaram nunca a peteca cair, incentivando esse momento chegar. Então não chegou do dia para noite, Não, 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 entendeu? não. Ela era corretora em alguma construtora também? Qual era a dinâmica? Ela fazia litoral. Ela Certo. vendia no litoral e já foi correspondente bancária. Entendi. Então, com essa bagagem que ela traz, né, a gente poderia abrir outros negócios. Sim. Mas a gente está fazendo isso aos poucos. Hoje a Genial ela é uma empresa especialista no programa Minha Casa e Minha Vida. O nosso foco principal é o Minha Casa e Minha Vida. A gente quer dizer que o produto A nosso é Minha Casa e Minha Vida. Mas a gente tem aí imóveis litoral e a gente tem outros imóveis com outras parcerias. Mas o nosso foco é o Minha Casa e Minha Vida hoje, dentro de algumas construtoras específicas, né? Para que a gente possa fazer o bem feito, né? Sim. Não adianta querer fazer tudo e não fazer o bem feito. Até porque só fazer, entre aspas, né? Só fazer o Minha Casa Minha Vida já é muita coisa. Principalmente porque quem
decide trabalhar nesse mercado, você tem um volume de atendimento muito grande, porque é uma peneira que vocês vão fazer, né? E toda essa parte também que eu vejo a sua esposa fazer, de explicar para o cliente direitinho, que eu acho que eu queria que você falasse sobre isso, a importância, porque tem gente que não se preocupa em explicar para o cliente direitinho o que é o INCC, como é que vai funcionar essa correção, e o cliente termina entrando numa coisa que ele não sabia de fato aonde ia chegar. Começou pagando uma coisa, durante os 3 anos de obra virou outra totalmente diferente, que é normal, porque tem as correções, mas o corretor, no afã de fazer a venda, ele não trouxe essa explicação e aí virou, ao invés de ter um cliente, virou um inimigo. E ainda, com certeza, esse cliente sai falando mal para todo mundo. Queria que você trouxesse um pouquinho dessa importância na venda de você. Eu prefiro perder uma venda do que fazer um mau negócio para o meu cliente. A comissão eu vou ganhar, mas com certeza eu vou estar prejudicando uma pessoa. Isso. Eu costumo dizer, Gabriel, que é o seguinte, dentro do mercado imobiliário, o corretor ele tem que ser muito transparente. Hoje você tem algumas taxas adicionais ao fluxo de pagamento, que essas taxas, se não são bem esclarecidas, o cliente não tem como se programar. Então, dentro da Genial, a gente faz o seguinte, eu fecho a venda, mas antes do cliente realmente fechar, assinar o contrato, Laiana liga para eles e explica toda a parte de juros de obra, evolução, como vai ser isso e quanto vai chegar até a entrega das chaves. Feito isso, o cliente tem a total noção para que ele possa se programar do que ele vai realmente custear naqueles primeiros 20% até 20%, que é financiado direto para a construtora no pré-chave. Os 80%, né, até 80% financiado diretamente com a Caixa Econômica, hoje é meio que engessado. O cliente sabe que vai ter as correções lá na frente no pós-chaves, mas se ele não se programa para fazer um pré bem feito, ele vai embolar. Por quê? Porque se o cliente hoje ele compromete 30% da sua renda no pós-chaves, isso quer dizer que alimentação, saúde e moradia, 30% está comprometido. Se eu não fizer um fluxo bem feito, eu vou comprometer 31%. Esse 1% ele vai ter que tirar ou da alimentação ou da saúde. Alimentação, saúde, transporte, por aí vai. As outras áreas lazer, da vida dele. Certo? Entendeu? Então, se eu não faço isso bem feito, eu sou corresponsável pelo sucesso dele. E como é isso? Cara, isso é muito interessante, porque como é você administrar essa situação no seu time de vendas, no sentido assim, cara, a gente precisa pensar dessa forma, porque é difícil, pô. Muito. O corretor, ele quer vender e acabou. Aí você chega, não, mas peraí, eu vou ligar pro cliente, vou explicar essa situação, cara, e vai cair essa venda aí, porque, tipo, às vezes o corretor sabe que o cliente não vai ter a condição de honrar com aquilo ali, mas tá preocupado com ele, com vender. Como é que você administra isso mesmo? Mas tem algo que eu deixo claro sempre para os corretores. Se você não fizer isso na sua mesa de negociação, você vai se enganar. E quando ele for fazer a entrevista com o gerente da Caixa, com o correspondente da Caixa, na hora de assinar o físico, a venda vai cair. Só que essa venda caindo pode ser a sua venda do mês. Ou seja, você se enganou o mês todo sabendo que lá na frente ela ia cair. Então é melhor você parar cá e você saber que aquele cliente é um cliente que pode ser que não siga lá na frente. Até porque sua comissão está atrelada a essa assinatura de contrato, que a gente diz, não deu baixa ainda com a Caixa. Então, se você não fizer um pré bem feito, uma apresentação de fluxo bem feita para o cliente lá na frente ele vai cair. Essa assinatura, eu sei que depende do tipo de empreendimento, associativo, redativo, mas geralmente essa assinatura de contrato é feita com quanto tempo? Tem empreendimentos que você já consegue desligar com 10 dias. Hoje você tem correspondentes que estão batendo recorde. A gente tem clientes que com 3 dias ele recebeu a assinatura da Caixa com todo o processo redondinho para já ir assinar. E hoje, algumas construtoras já começam a fazer isso de forma digital. Ou seja, o cliente pode fazer tudo numa sentada só com o correspondente. Então a gente já entrega a folha de pré, que é a folha da abertura de conta, e aí já vai tudo no processo dele, né? Então o pacote está fechado? Tá. Aí ele segue e a gente já sabe que aquele cliente é um cliente sadio. É um cliente que ele vai me render comissão. Não adianta eu ter um cliente que fez todo o processo e lá na frente ele desiste. Até porque, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele tem 7 dias para desistir. Então, se eu comprometo o meu recebimento nesses 7 dias e for uma virada de mês, eu comprometo o meu resultado. Sim. Entendeu? Então, isso aí não é fácil,
até porque nós vivemos hoje uma geração muito imediatista, eu quero um resultado imediato, mas a gente tem que ser muito transparente, sabendo que a nossa profissão, ela depende de um pós bem feito, de uma indicação. E hoje tem vários corretores no mercado que eles trabalham única e exclusivamente com indicação e com pós-venda, né? Porém, em todo tempo também você tem um outro desafio. Eu já estico um pouquinho. Você tem aí o cliente que ele não é encorajado, até por dentro de casa, a comprar um imóvel, a poder comprar um imóvel. Qual é o seu potencial de compra? Então, se o corretor não entende isso, que o cara já vem desanimado a comprar. Hoje a gente tem cliente que na mesa desiste para comprar um carro, para comprar uma moto. Ou seja, adquirir bens que vão sofrer de depreciação. Quando você pode estar adquirindo um imóvel, que ele vai sofrer o quê? Sempre uma valorização. Então você tem aí essas duas vertentes. Mas se o corretor, na ânsia de fechar, ele não para nem para pensar em deixar isso claro para o cliente. Mas aí nesse ponto agora eu quero falar um pouquinho, só virar aí. Eu queria falar um pouquinho sobre educação. E para você que é corretor que não está nos acompanhando, veja, eu vou puxar um gancho em cima do que você falou. E eu entendo, a gente, por exemplo, tá vendo muito no YouTube esses papos de educadores financeiros dizendo, não, é melhor comprar ou alugar. Meu amigo, para o seu cliente que vai comprar o Minha Casa Minha Vida, que é a sua especialidade, não existe esse papo. Nunca que vai ser melhor o cara alugar e ficar guardando dinheiro para poder comprar esse negócio daqui a não sei quanto tempo. Você tem que entender, corretor, que quem tá bancando para esse influencer falar isso é o mercado financeiro. Que o cara vai tirar o dinheiro dali e de uma possível compra de um imóvel e vai colocar em quê? Em fundo imobiliário, em ação, em CDB. Ele é pago para falar aquilo. Só que você não consegue enxergar isso. Esse é o primeiro ponto. Para quem é alto padrão, aí é uma outra conversa. Esse cara já tem imóvel, por isso que ele está dizendo que é melhor alugar do que comprar, porque ele já tem ou um ou vários, certo? Então você, corretor, tem que ter educação para você poder saber conversar com o seu cliente, até porque o tipo de financiamento que a gente tem no Brasil é um financiamento que as parcelas são decrescentes, né? Então, vamos supor, hoje um produto que você está vendendo, geralmente a parcela do financiamento de um cliente, claro, vai depender da poupança que ele paga, mas uma média. O cara vai pagar quanto de prestação? Arredondando hoje, prestação de pós-chaves, Sim. R$ 750. Pronto, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui em Salvador, o cara para pagar um aluguel de R$ 750, ele vai morar onde? Pronto. Você chegou no que a gente usa como argumentação de mesa. Eu não estou discriminando ninguém em nenhum bairro, nem nenhuma geração. Mas eu estou dizendo o seguinte, eu sempre pergunto ao meu cliente, com quem você quer que seu filho conviva? Boa. Pronto. Você quer que seu filho conviva dentro dos muros de um empreendimento onde você não precisa avaliar ninguém, porque a Caixa Econômica já avaliou. Boa, gostei. Essa pessoa, ela tem o comprometimento de ter assumido um financiamento de 30 anos. Ela está comprometida há 30 anos com aquilo, com aquele patrimônio, com aquela ação dela, pelo menos 30 anos. Segundo, essa pessoa, ela pesquisou uma construtora, essa pessoa, ela pesquisou, fez uma pesquisa para adquirir aquele imóvel. Então você não precisa nem pesquisar muito. Até porque, historicamente, a gente hoje vive uma terceira geração, né? A gente teve a antiga Urbis aqui na Bahia, que era um processo do governo. A gente teve um outro segmento e agora a gente vem para Minha Casa e Minha Vida. Então, são pessoas que cresceram, muitas vezes, sabendo que existia o financiamento imobiliário e que muitos não tinham acesso. Sim. Mas já sabe o que é pagar parcela. Então, eu sempre pergunto ao meu cliente, você quer que seu filho conviva com quem? Com quem está pagando uma parcela de 750 dólares, mas está aumentando o patrimônio, se preocupou com tudo isso, ou quem não tem essa preocupação? Segundo, se você morre hoje, o que é que você está deixando de patrimônio para seu filho? Não, você deixa o patrimônio e ainda com seguro quita, né? Quita. E outra coisa, o imóvel ele hoje ele está aí na ticket médio de 255, 300 mil dentro de desse segmento de faixa. O seu FGTS trabalhando a vida toda, vai chegar a isso? Para que você adquira um patrimônio que era a filosofia dos pais e nossos avós? Jamais. Trabalha a vida toda, pega o FGTS e compra um imóvel. Jamais. Mas você vai desfrutar daquele bem durante quanto tempo? Depois de aposentado. Ainda mais no Brasil. E eu ainda vou mais um ponto.
A inflação, por isso que a conversa está girando em torno de educação. A inflação que o governo divulga não é a inflação real. Esse percentual que eles colocam aí, o IPCA foi de 4,5, 5, isso não existe. A inflação é muito maior do que o que está lá, o dado que está lá. Então, se você não consegue chegar para o seu cliente, por exemplo, os imóveis aqui em Salvador e em qualquer lugar do Brasil, né? De 10 anos para cá, não vou falar de todas as regiões, porque você pode ter uma região ou outra ali que tem alguma particularidade e tenha ocorrido desvalorização, que é extremamente difícil, mas tem suas exceções. Mas os imóveis de 10 anos para cá, meu amigo, duplicaram de preço. Então, o que é que você pega sólido como uma propriedade, que você vai fazer um investimento financiado para 30 anos com parcelas decrescentes, e que você vai ter uma valorização de dobrar e você ainda vai deixar esse patrimônio? Não tem nada. Então você, enquanto corretor, você tem que saber argumentar isso com o seu cliente. Se você não souber, fica difícil, né? Mas aí vai uma outra palavrinha que eu vou te falar. O corretor de imóveis, ele tem algumas palavras que ele tem que desmistificar na cabeça dele. Uma delas é a vaidade. Então hoje, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, quem é o público certo que quer comprar, tem potencial de compra, mas que você não consegue chegar até ele? São clientes que têm baixa rotatividade no seu desempenho profissional e que são clientes que mês a mês acumulam FGTS, que pode ser usado no ato. São pessoas que estão empregadas, são CLTs muitas vezes, porque a gente também vende para renda informal, mas que falta o esclarecimento de você dizer a um porteiro que tem um salário de 2.000 aí, um ticket médio de 2.000, de que ele pode comprar um imóvel de 300. O cara já se assusta, não tem o dinheiro para entrada. Você não para explicar a essa pessoa de que ele, com o dinheiro que ele tem acumulado, estou dando um exemplo de uma profissão, que você muitas vezes começa jovem e aposenta ali. E aí você estende para o frentista, você estende para o gari, você estende para várias outras profissões que você está no dia a dia e que você não para, o corretor não para, ele tem essa vaidade. Ele não sabe lidar com essa linguagem que é o público dele no dia a dia. Ele tira a roupa do corretor, ele vai conviver com essas pessoas no dia a dia. O motorista de ônibus, o cobrador de ônibus, eles têm FGTS, eles têm 13º, eles têm férias, mas eles não têm a pessoa que encoraja ele. Até porque, historicamente, se diz, você não tem condições de comprar. Cara, interessante seu ponto de vista, porque se eu sou corretor e eu trabalho para esse público, mas dentro de mim eu tenho uma crença limitante, que é o que você está trazendo aqui, que esse público ele não tem condição de comprar, eu sequer ofereço. Na verdade é invisível para mim. Eu passo todo dia pelo cifrão da comissão e não agarro. Entendi. Todos os dias. Então eu brinco dizendo na imobiliária. Quando você sai daqui e vai para casa, por quantas portarias você passa? Você já ouviu falar em prédio? Já. Quantas portarias tem? Tem 20. Em quantos 20 possibilidades de leads reais, presenciais, você parou e deu seu cartãozinho ou seu panfleto? Nenhuma. Você tem carro. Tá esperando da internet, né? O posto de gasolina tem quantos frentistas por turno? Em quantos você parou e você estrategicamente se vendeu seu produto, vendeu seu negócio para aquele rapaz? Por quê? Porque a vaidade de vê-lo como abaixo de mim. E aí, se eu sou corretor e eu tenho essa visão, o cliente nunca vai ter a visão de que ele vai ter a possibilidade de comprar. De comprar. E aí você tem todo um segmento que muitas vezes não, por ser operacional, Minha Casa Minha Vida, ele não tem a possibilidade de estar o dia inteiro no smartphone, mas você, corretor, está trabalhando o dia todo aonde? Única e exclusivamente na internet, mas ele é proibido pelo patrão de olhar o celular. E aí, como é que você chega nesse cara? Você está se enganando. Rapaz, você tá trazendo assim... Você está acordando para se enganar. Você está saindo de casa 8 horas junto com o seu cliente. Mas você está do lado do seu cliente, dentro do ônibus, e você não aborda ele. Aí você vai abordar ele no momento que ele não pode te atender. Assim, eu assim... dei uma risada aqui porque aí entra um outro ponto, né? Todo mundo só quer o lead hoje digital. E aí você chega na imobiliária e alguém me diz assim, tem lead novo hoje? Já passou por quantos hoje? Você passou por quantos hoje? E você não abordou.
Sobre essa questão muito bom mesmo. Sobre essa questão do plano de pagamento que é feito, né? Geralmente a construtora traz aquela tabela, né? Que você ainda pode, em cima daquilo, você pode trabalhar de alguma forma. Mas pegando esse viés de raciocínio seu, é que assim, a construtora ela já entende que para esse porteiro, frentista, enfim, ele ter esse acesso, vamos construir aqui uma forma que dê para ele, para que ele possa pagar. Beleza, beleza. Só que quando você traz o valor montante total para essa mesa de negociação, agora é 250 mil. Cara, inclusive até hoje a gente tava no shopping, a gente viu o plano de pagamento de um celular, conversamos sobre isso, e veja como é que tava lá, no lançamento Samsung S25, 21 prestações de R$ 90. Aí ela, porra, tá barato. Mas se você chegar dizendo lá, puf, um montante total, cara, não dá pra mim não, peraí, não sei o quê. Eu me lembrei disso porque esse raciocínio que você tá trazendo, cara, de você encorajar o cliente, assim, cara, você pode. Agora deixa eu te mostrar como é que você... Vamos construir isso aqui juntos? Agora, se você não colocar isso na cabeça do seu cliente, ele não vai por conta própria, né, Se o cliente levantar a mão e dizer assim, eu acho que eu tenho condição, né? Se o cliente for CLT, por exemplo, eu brinco dizendo que todo cliente CLT ele tem 2 salários girando na cabeça dele e que se ele não der a devida utilidade ao sonho dele, ele vai fazer o que? Ele vai gastar 13º em férias. Mas se isso tiver dentro de um fluxo de pagamento mostrando a ele que ele tem potencial e que aquilo ali pode ser usado no plano de pagamento para o ato, né, para a entrada, melhor dizendo, fica suave para ele. Porque ele não está sonhando que ele perdeu uma férias ou um 13º no sonho dele. Ele sabe que ele está garantindo o patrimônio da família. Ele está garantindo a possibilidade do filho dele, no final de semana, ao invés de ir para a casa do coleguinha, tá dentro da casa dele, brincando de piscina, com garagem individualizada, com play kids, né? playground, Parquinho, salão de festa, salão de jogos, e ele vai trazer os amigos para dentro. Tem uma frase que diz o seguinte, e bate muito com o que você está falando, diz assim, olha, se você não tem um planejamento muito claro para o seu dinheiro, para suas finanças, não se preocupe não, o mercado tem. Tem. Alguém vai trazer esse planejamento pronto. E aí é que entra aquela condição do cliente tá numa mesa de negociação e desiste de comprar um imóvel para comprar, sei lá, um celular novo. Um né? carro. Porque, claro que, obviamente, né? Pelo amor de Deus, mas hoje a gente tem que esclarecer as coisas, né? O imóvel não vai ser o preço de um celular. Mas aquela entrada, aquele sinal ali que ele poderia dar e tudo e tal, ele vai terminar pegando esse dinheiro e usando para uma outra coisa. Isso. Porque, como esse sonho está muito distante, tanto financeiramente falando no volume global, como a nível de tempo, porque eu acho que e aí você pode trazer isso melhor do que eu, existe um outro desafio também que é, pô, mas eu pago aluguel, que é um outro problema, e eu vou ter que pagar esse plano aqui em paralelo. Meu amigo, mas não existe assim, né? Você quer um patrimônio, tudo, vai sair de um patamar para ir para outro. Sem sacrifício é difícil, né? Mas aí você mostrar para o cliente, cara, você vai fazer um esforço aí durante, sei lá, 3 anos, que é o tempo de pagamento ali do imóvel junto à construtora, depois o financiamento com a Caixa. Você vai se apertar aqui e tudo, mas veja, existe viabilidade para que a gente possa fazer essa coisa dar certo. E eu vou lhe provar aqui. Pá. Muitas vezes, Gabriel, na mesa de negociação eu mostro que o valor de entrada ele já está dentro do planejamento da pessoa. E eu faço algumas analogias, algumas comparações nesse momento. Quanto é uma caixa de cerveja e quanto é a sua parcela? Está disposto, em vez de beber 2, beber uma caixa de cerveja só no final de semana e você pagar a sua parcela? E ninguém alertou a ele que 60 dá o dinheiro da parcela dele. Você fuma quantos maços de cigarro por... Quanto é que você gasta de fumando? Você pode transformar isso em patrimônio. Então, algumas perguntas que a gente vai fazendo e vai norteando o cliente de que o fluxo de pagamento dele, ele é individualizado. Mas ele vai ter que mudar um pouquinho da rotina dele. Por quê? Porque o dono do dinheiro, Caixa Econômica, está confiando nele. A Caixa Econômica vai estar confiando em você 100, 200 mil.
e você vai fazer sua parte, vai deixar passar esse amigo que está te emprestando. Por quê? Porque você não vai ter educação financeira para custear a parte que seu amigo está dizendo, ó, o mínimo está com você. É. Quer assumir o compromisso? É. E aí eu ainda acho o seguinte, só para a gente fechar esse ponto da educação, a gente não sabe até quando esse programa vai existir, eu estou falando Minha Casa Minha Vida, e da maneira como ele roda hoje. Quero dizer que no passado era muito mais difícil você ter acesso a uma propriedade, né? E esse programa, queira ou que não queira, facilita muito, né? E a taxa de juros não existe, né? Você com subsídio, com isso, com aquilo outro. Então o cliente também... E aí é um gatilho de você, corretor, saber trabalhar isso, que é tipo assim, olha... Claro que você não vai botar um medo na cabeça do cliente, mas vai deixar uma pulga ali atrás da orelha e dizer, olha, a gente não sabe. Pode existir mudança de governo, pode existir uma série de coisas e que... A tendência não é ficar mais fácil, meu amigo. A tendência é ficar mais difícil. Seja de acesso ao crédito ou até mesmo do preço dessa propriedade, conforme a gente acabou de falar aqui agora há pouco. O imóvel que há 5 anos atrás era um preço, hoje já é totalmente diferente. E assim, morar você vai precisar morar a vida inteira, meu amigo. Ou de aluguel ou comprando o que é seu. A diferença é que no aluguel você vai pagar a vida toda pros outros, né? Nunca vai ter o seu. Isso. Não é isso, meu amigo. E ainda digo mais a você, assim, você corretor e você cliente... Hoje nós temos construtoras aqui na cidade que você consegue dar um ato de R$300 para assinar contrato. R$300, mano. R$300. Hoje a gente tem construtoras aqui na cidade, né? Que você consegue pegar um ato de R$1.000 e dividir no cartão de 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Isso dá R$100 dentro daquele momento imediato. Então, se você não está programado e não for o seu sonho, você não vai fazer. Agora, se você realmente quiser que seu filho esteja dentro de uma estrutura diferenciada, se você realmente quer dar essa segurança à sua família, você vai se organizar. E você, corretor, se você quiser fazer uma boa venda, não deixe seu cliente pós-venda, não deixe seu cliente solto no pós. Porque no pós, ele está dentro do imóvel dele, com tio, tia, prima, amigos, dentro daquele imóvel, falando do imóvel. Se você não fez um pós, você não vai ser indicado. Mais 10, 20 pessoas, leads, né? É isso que você tá falando aí. Eu tô vendo que você bate muito nessa questão de... Cara, para de pensar só no lead do digital. Do digital. Né? E enxerga que tanto na fase, digamos, do pré-venda, ou seja, não existe ainda esse lead na sua mão, mas você está passando por vários leads e talvez o seu preconceito não faz com que você enxergue isso. Esse é um ponto. E o outro é depois que você vendeu, recebeu sua comissão, você simplesmente largou a mão do cliente e esquece que aqui também tem muitas novas oportunidades. No cenário do Minha Casa Minha Vida é um pouco mais difícil desse cliente que ele venha comprar um outro imóvel. No médio alto isso já é diferente. Até porque, como você falou, ele está comprometido com aquela renda ali durante 30 anos. Mas ele tem primo, tio, isso, aquilo, outro, que pode gerar outras oportunidades. E aí é que entra uma gestão de carteira de clientes. Mas aí, meu amigo, acho que o ponto é o imediatismo. Isso. Você quer aquela venda, por exemplo, eu estava conversando isso com o nosso marketing hoje de manhã, sobre o investimento que a gente faz dentro do nosso negócio, pensando no longo prazo, tipo assim, esse próprio podcast aqui, a gente já vem há um tempão trazendo pessoas como você para contribuir com o mercado, trazendo informação de qualidade, pensando em ajudar as pessoas. Se fosse uma outra cabeça, assim, não, peraí, isso é muito custoso, isso, aquilo, outro, e o cara já esquece, cara, eu não estou fazendo isso visando o hoje. Eu estou visando aqui, ó, uma relação com a rede de parceiros que a gente tem de longo prazo, entende? Falta muito isso no mercado. O corretor tem essa consciência de que o trabalho dele não é um trabalho de curto prazo. Claro, ele tem as contas dele ali para pagar, mas entenda, ele vai continuar tendo essas contas a vida inteira. E se ele não mudar a cabeça para pensar, dizer assim, cara, não, eu tenho que pensar em ter uma carteira e gerenciar essa carteira ao longo da minha vida, você nunca tem uma base sólida, cara. Você sempre fica aguardando um lead que tá para chegar do digital, e é isso, entendeu? E vou te trazer um número. Fechamos um cliente na semana passada que tinha 88 dias dentro do sistema, e o sistema me dá esse número, sendo trabalhado. Estamos fechando um cliente que tem 286 dias dentro do sistema. Quase um ano, meu. Quase um ano.
Eu recebi a ligação dizendo, ó, agora eu tenho meu momento, comprei, vendi minha casa. Vamos conversar. Vamos fazer. E não esqueci de você. Então, quando eu olhei que joguei no sistema, ele tinha 288, ou 286 dias dentro do sistema. E lembrou de você, né? E se eu não tivesse feito um bom atendimento lá atrás? E se eu não tivesse ele na base com todo o histórico? Então, ali eu puxei todas as informações dele. E ele me disse, você lembra de mim? Você lembro? Minha memória tá ali, ó. Minha memória tá... E eu disse, lembro, lógico que eu lembro. Entende? Então, esse tipo de relação, quando é bem respaldada no atendimento, mesmo sem comprar, ele não comprou naquele momento. Sim. E um ano depois é o momento dele. E não quer dizer que todo lead que chegar, ele vai comprar de imediato. Não. Isso não existe, entendeu? Porém, é o que eu digo a todo corretor. O lead, ele não existe lead frio. Pode não ser o momento. Mas um cara que entra no sistema e ele preenche nome, telefone, e-mail e empreendimento que ele deseja comprar. É quase impossível. Você tá com o cliente ali. No mínimo ele tá curioso, No né? mínimo, ele tá curioso, tem alguém para comprar. Ele lembrou de alguém naquele momento para ele ver, para o filho, enfim. Mas ninguém entra para preencher tantos dados, se transformar num lead, para não ter interesse. Mas muitas vezes uma ligação que ele recebe fora de hora matou aquele interesse dele. Essa que você colocou aí do excesso de disponibilidade, isso me chamou muita atenção, porque a gente vê muito as pessoas falando assim, não, eu atendo em qualquer horário, não sei o que, tararau. Será que é isso mesmo? Ou talvez esse cliente olhe para você e diz assim, tá muito disponível e tal, a gente falou sobre isso Tá aqui. desesperado. Eu achei isso muito, muito interessante. Falei a você que o papo ia passar rápido. Já tem 50 e quantos minutos? Aí não pode não. Duplique aí. Porque... Meu amigo, pra gente encaminhando aqui o final do nosso episódio, não dá pra lhe perguntar tudo. Eu falei a você que essa pauta aqui, né? Mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que é que você enxerga dos próximos anos da Genial, no sentido de que sua operação é recente como gestor, né? Eu já conheço você de muito tempo, já o conheci como gerente, mas a gente projeta, né? Olha pra frente e fala assim, cara, vejo minha imobiliária operando dessa forma, assim, assim, assado, e queria que você transmitisse da sua maneira para outras pessoas que estão ou pensando em abrir uma imobiliária ou no início dessa jornada, os pontos críticos, as dificuldades, porque não é um mar de rosas. A gente sai de corretor para gestor sem ter noção nenhuma do que é que nos espera do outro lado. Aliás, a única coisa que tem na cabeça do corretor que faz isso agora eu vou receber minha comissão cheia. Não sabendo ele que nem a outra metade que ele recebia limpa lá, nem isso ele vai receber mais, pelo menos no início, porque você tem muito custo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, né, o corretor que ele esteja no imobiliário que o abrace, ele já está num local diferenciado. Dentro da imobiliária, o corretor está blindado. Ele tem toda uma infraestrutura que é voltada para a venda. Quando você assume o desafio de vender, você vai ter que montar essa estrutura para você e para outros. Se você hoje, a maioria das construtoras, como exigência que você tenha corretores cadastrados. Então, assim, hoje, o grande desafio para quem vai abrir uma imobiliária é você ter um custo fixo bem planejado. Se você sabe que se você vai ter aí um tempo de retorno dentro da sua operação de 6 meses, você tem que estar preparado para 6 meses de custo fixo. Eu diria que é um tempo extremamente curto, mas vai lá. Né? E isso aí, o mínimo. E isso aí envolve uma série de custos, como água, luz, telefone, aluguel, tributos Marketing, e marketing. CRM. Porque se você não aparece, você não vai. Se você não gera lead, você não tem. O corretor hoje, ele está muito preso, né? Essa geração de corretor está muito preso ao eu quero lead, esse lead é um custo, e é um custo alto. Então, assim, você tem um CRM de qualidade que você vai acompanhando durante esses 6 meses, porque muitas vezes a planilha de Excel não vai te sustentar. Então, o desafio é rotina.
disciplina. E além de tudo, você tem que ter uma vontade muito grande de crescimento. Eu costumo dizendo que a gente tem que adotar a política do camaleão, né? A gente vai ter que se ajustar aí a muitos ambientes para que a gente possa sobreviver. E a gente já vem, historicamente, né, de várias administrações que fracassaram. Mas fracassaram porque não acompanharam o momento de mudança. Então hoje você, corretor, você está disposto a assumir, ter o conhecimento de marketing, de geração de conteúdo, ter o conhecimento e a disciplina de... Você como dono, você tem que abrir no início e tem que fechar. Você tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Por quê? Porque você está trabalhando com pessoas que nesse momento elas vão ter você como espelho. Elas se espelham em você, no seu comportamento, na sua bagagem. Não dá para você pegar alguém que começou hoje no mercado imobiliário e achar que ele está pronto. Formação. Tem que ver as habilidades que essa pessoa tem. Eu tenho corretores que são muito bons na ligação, mas na mesa eles vão tremer um pouquinho ainda. Eu tenho corretores que são muito bons de mesa, mas na ligação eles dão um show de bola, fecha online. E é seu papel enquanto gestor entender isso. Identificar tudo isso. Então é um pacote muito grande para que você assuma o desafio. Não é impossível, mas não é nada tão fácil, né? Eu tinha mais de 10 anos de mercado quando a gente tomou essa decisão. E eu digo, todo dia eu tô aprendendo. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? Todos os dias eu tô aprendendo. E tive que mudar muito a minha cabeça. Por quê? Porque o digital, ele evolui muito rápido. Então você às vezes não tem nem tempo, mas você vai ter que ter coragem de dizer não em alguns momentos, e em alguns momentos ter coragem de priorizar aquilo que vai te dar um retorno, como você colocou, lá na frente. Sim. Não é fácil. E eu diria, atrelado a tudo isso, a questão para mim, que é um dos pontos que acompanham, né, as imobiliárias, para mim um dos pontos mais sensíveis é a formação de equipe. Porque como existe uma barreira muito baixa de entrada no mercado imobiliário, então você tem corretores muitas vezes despreparados, e a dança das cadeiras na imobiliária a partir do momento que uma outra imobiliária oferece uma comissão um pouquinho melhor, e aí a pessoa vai sair e tal, tudo. E muitas vezes, como eu sei que é o caso da Genial, de você até oferecer uma comissão significativa, generosa, e ainda assim o cara não tá vestindo, honrando a sua camisa. Então para mim essa parte é importantíssima. É muito difícil você dizer assim, não, esse cara tá dentro da minha empresa, veste minha camisa, não faz o famoso PF ou por fora, ele tá aqui, eu sei que eu posso confiar nele. Para mim isso é assim, cara. Fora esse outro lado todo que você falou de CRM, de marketing, assim, equipe, porque, como você falou, as construtoras pedem que você tenha corretores cadastrados. Então você tem que ter uma equipe mínima. Contratar não, né? Formar essas pessoas, colocar dentro do seu negócio, manter essas pessoas motivadas, engajadas, tudo. A gente não vai entrar em detalhe aqui, mas eu sei de história de gente que passou pela sua estrutura, né? E deram balão. Não é fácil, né, meu amigo? Você tem hoje um turnover muito alto. Você tem essa rotatividade aí, a gente conversa entre donos imobiliárias, e você tem hoje uma prostituição muito grande com relação a 0,001 de comissão. Então, muitas vezes o corretor ele muda de imobiliária. A gente teve agora uma conversa sobre um determinado corretor que em um nível de 3 meses ele passou por 4 imobiliárias. Porra. Então, assim, qual é o nível de fidelidade desse profissional? Zero. Né? Então, o que é que você tem que você vai pegar esse profissional e vai botar dentro da sua casa e confiar 100% nele? Né? E garante que isso vai acontecer? Não vai acontecer. Então isso aí é um grande desafio hoje, você manter uma estrutura que o corretor se sinta seguro ali dentro e diga, não, aqui dentro eu estou seguro de que eu vou desempenhar o meu trabalho, que eu vou acordar, vou lá e de lá eu vou tirar o meu sustento, de lá eu vou tirar o meu ganha-pão. Sabendo lidar com a liberdade. Porque a gente tem que ter esse cuidado. Porque juridicamente o corretor ele é autônomo. Então eu não posso cobrar o horário dele. Eu posso incentivar ele a ele cumprir o horário dele. E se deixa solto demais também, o cara não performa. O cara não performa. Se ele não performa, ele usou todo o meu custo fixo e não me deu retorno. Então, imagine aí quantas vertentes a gente está aqui levantando e que a gente tem que estar antenado em tudo isso.
Pois é, meu amigo, eu, assim, de coração, eu gostaria de ter mais tempo para que a gente pudesse conversar, mas a gente sempre respeita aqui o horário, inclusive eu acho até que já passou até do tempo, né, de 60 minutos, que é o prazo máximo que a gente coloca, mas vou deixar aqui esse momento final para que você, nessa câmera aqui, ó, você possa mandar um recado, um agradecimento para as pessoas que fazem sentido na sua vida, nesse processo. Falou muito da sua esposa, de outros parceiros também, enfim. Esse é o momento que você tem de agradecer as pessoas que fizeram com que Marcos Malhado e a Genial Imóveis estivesse aqui nesse momento. Primeiro, né, eu agradeço de coração a Deus, porque se você não tem uma base muito bem feita, você não consegue resistir, né, às dificuldades. Segundo, agradeço muito a minha esposa, agradeço muito a meu filho, agradeço muito a minha família por conta desse sustento, né, que eles me dão todos os dias, alimentando a vontade de ser melhor. Terceiro, eu vou dizer a você, eu tive pessoas na minha caminhada, né? E aí eu coloco você entre essas pessoas. Obrigado. E na sua presença, você sabe que é muito sincero. Obrigado. Eu tenho aí um Rodrigo Caribé, que eu tenho que agradecer, é um Léo de uma outra imobiliária, aí eu tenho um Cleon de uma outra construtora, né? E pessoas que ajudaram na minha formação dentro do imobiliário, acreditando em mim, em determinado momento que não existia essa credibilidade por conta de não ter histórico, não Sim. ser uma pessoa nova. E essas pessoas sempre me incentivaram muito. Então, assim, eu digo a você, corretor, se você não tem uma boa cadeia de relacionamentos, você vai passar pode até passar pelo mar do imobiliário, mas a Difícil. dificuldade vai ser maior. Difícil. Então mantenha o seu relacionamento, mantenha a sua rotina, mas cuide muito bem, da sua cadeia de relacionamentos. Eu não digo só com profissionais, não, com seu cliente. Com um profissional, colegas de profissão. Tenha respeito pelo seu colega para que ele tenha por você. E tenha respeito também por todas as casas que você entrar para trabalhar. Porque não é fácil a gente abrir a porta para um corretor. Hoje eu percebo muito mais isso. Então, assim, eu queria muito deixar a mensagem de que eu sou uma pessoa que eu tenho que agradecer todos os dias a Deus. Eu tenho o privilégio de acordar e poder saber que eu vou ser produtivo para mim, para minha família e para aqueles que estão na minha equipe, né? Isso é hoje um privilégio dentro dessa selva de pedras aí que a gente vive do mercado, não só imobiliário, mas como um todo. Mas o mercado imobiliário você tem desafios todos os dias. Porém, eu não deixo ele. Eu quero todo dia viver É o bichinho, né, que picou, todo né? Todo dia eu quero viver esse desafio. Meu amigo, assim, você falou sobre a questão de relacionamento, só pra você ter uma ideia, esse era um outro assunto que a gente poderia adentrar e falar muito aqui sobre isso, sobre essa cadeia de valor, a importância de você ter esse nome. Por exemplo, cheguei aqui hoje, você já me mandou uma mensagem, meu amigo, você quer que eu tô aí, vou lhe buscar e tudo, quer dizer, isso não tem dinheiro no mundo que pague, e você pega o telefone, faz uma ligação, Marcos, estou precisando de um apoio aqui assim, você, peraí, na hora vai lá, ó, toma aqui esse número, não sei o quê. Então, é esse relacionamento que você tem, claro, você vai ter um bom produto, uma boa prestação de serviço, no caso de corretor, mas você manter essas relações vivas para que você possa, você não sabe o dia de amanhã, entende? E são as relações que vão fazer com que você acesse meios que você não vai ter sozinho como fazer, né? Minha avó me dizia o seguinte, muitas vezes mais vale amigo na praça do que dinheiro no banco. E eu levo isso muito a sério. Quero te agradecer pela presença aqui, agradecer a sua esposa também, que vai estar assistindo, tô mandando um presente, tudo seu, nada dele. Viu? E assim a gente termina esse episódio com Marcos Malhado, diretor da Genial Imóveis, um episódio genial. E você que nos acompanhou até aqui, curta, comente, compartilhe com outras pessoas para que esse conteúdo chegue e ajude diversas pessoas aí no mercado imobiliário. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!